Pra fazer uma comparação Vasco-Fluminense, sei que o torcedor do Vasco vai me odiar pelo que eu vou falar, mas assim, Família, esse vídeo tá interessante, tá interessante. Vamos pegar essa opinião aí do jornalista Gabriel Farias, elenco do Série C, elenco do Vasco, e vamos projetar esse campeonato brasileiro que começa para o nosso Vascão no domingo, às 6h30, contra o Santos. Vamos, Vasco, pelo amor de Deus. Vamos falar também nesse vídeo sobre a Sul-Americana, que começa no dia 2 para o nosso Vascão contra o Melgar. E aí eu queria trazer aqui um jornalista que eu gosto muito, que manja, que conhece bastante desse mercado sul-americano aí, de jogadores, times, que é o Josa, né? E aí eu fiz um corte dele falando sobre o Melgar, Lanús e também Porto Cabello. Se você quiser ver a análise completa, eu vou deixar o link do canal aqui na descrição. Bem interessante também, família, pra gente entender. Acho que tem que passar ali na primeira colocação. Vamos falar também sobre o Souza e a ideia que o Carille teve de testar o Souza no time titular. Isso mesmo. Carille do céu, hein? E aquele papo, né? Mando de campo. Vendeu o mando de campo para o jogo contra o Palmeiras, mas também para o jogo contra o Botafogo. Thiagão, foi a 777? Ao que parece, não. Foi a gestão Pedrinho. Passador de pano, hein? Calma que eu vou me explicar aqui para vocês. Calma, mas não tem problema nenhum não me chamar de passador de pano também, né? Responsabilidade, é isso, joga no peito, chamou na caixa, vamos pro jogo, né? Faz parte. Críticas fazem parte do trabalho, do processo. Então chega aí, família vascaína, que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Sem muito mimimi, vamos seguir aqui a nossa resenha e já trazer o Josa falando sobre o Melgar, Lanús e também Porto Cabello, pra gente entender esse grupo G aí do nosso Vascão. Se liga só. Cheguei até a falar no vídeo que eu fiz para um canal parceiro, né, um grande canal da comunidade vascaína. Falei até que se não tomar cuidado, não fica nem em terceiro. Não, na verdade quis falar, se não tomar cuidado, não fica nem em segundo lugar neste grupo aí. E é verdade, não fica nem em segundo lugar, se não tomar cuidado aí nesse grupo aí, que é um grupo, claramente, como outros da Copa Sul-Americana, que aplica, assim, armadilhas para os seus adversários, tá? Vamos começar falando aqui da equipe do Melgar, que é uma equipe que não está vivendo um grande momento, longe disso, tem inclusive crise interna, tem problema de vestiário, né? O comando do banco de reservas pelo Ribonito, neste momento, começa a acertar essas coisas aí, tá? Começa a evitar com que problemas do vestiário saia, começa a colocar os jogadores na linha, um grande técnico de futebol. O Ribonito, acho que a chegada dele para o Melgar pode mudar essa equipe de Arequipa, tá? Mas até o momento, o que a gente vê ainda são resquícios do que víamos no final da temporada passada. Houve uma limpa no elenco aí, por parte do Ribonito, né? E a equipe passou a ter muito mais compromisso. O que a gente percebe, contudo, é que o jogo ainda não equivale à atitude dos jogadores em campo e também do técnico Ribonito. De qualquer maneira, dá para perceber que essa equipe do Melgar deve evoluir na temporada. E a evolução, pelo que eu conheço desse técnico, o Ribonito, a evolução do Melgar não deverá demorar para acontecer. Apesar disso, o Melgar é um adversário que precisa ser superado, tanto dentro quanto fora de casa, meus amigos e minhas amigas. Bom, a outra equipe aí, a Academia Puerto Cabello, da Venezuela. Esse time, na minha opinião, vive um momento complicadíssimo, tá? Perdeu muitos jogadores, né? Não conseguiu repor a altura, até que contratou, né? Até mais do que os jogadores que perdeu, né? Então, só que esses jogadores que chegaram não conseguiram dar linha até agora, tá? E curiosamente é uma equipe que sempre se baseou ali em jovens, né, atletas. Neste momento está contratando muito veterano, não está conseguindo. Né? Não tem jogo, o jogo não está funcionando. Quando vai para o campo de ataque, é um Deus nos apura, fecha muito mal os espaços defensivos quando está atacando, né? Tanto é que é uma equipe que se recusa a atacar neste momento, uma equipe extremamente defensiva, uma equipe que, quando joga nos seus domínios, é muito frágil. Quando joga fora de casa, neste momento, também é muito frágil. Não é porque é uma equipe da Venezuela, mas o Puerto Cabello, no momento, não tá legal, gente. Dá para o Vasco ganhar tranquilamente dessa equipe, dentro e fora de casa, tá? Sem dificuldades, na minha opinião, tá? Então, não dá pra... Gente, tem que ganhar, né? É o Vasco da Gama, não tem que pensar, por exemplo, em ir para a Venezuela para empatar com a equipe do Puerto Cabello, né? Não dá. É porque tem equipes aí nesse grupo que pode complicar a vida da equipe do Vasco da Gama, né? Então, o Melgar é uma equipe que pode crescer, é muito bem treinada,
por um bom técnico de futebol. E a outra equipe que de fato é preocupante é a equipe do Lanús, né? A equipe do Lanús, o Granate argentino, neste momento não é aquela versão tão qualificada do Lanús de outros tempos, mas é uma equipe extremamente séria, uma equipe muito competitiva, fecha muito bem os espaços defensivos, é uma equipe que tem ali uma chegada ao ataque muito rápida, só que tem um problema no Lanús, né? Há muita reclamação no clube em virtude dos problemas de lesões dos jogadores, tá? Isso prejudicou muito a equipe no ano passado. De qualquer maneira, acho que ainda assim é uma equipe complicada também. Então é interessante essa equipe do Lanús, tá? A equipe que claramente está em evolução. A evolução dessa equipe é muito rápida e ela entra nesse grupo, tá? Para disputar a liderança com o Vasco da Gama, tá? E se o Vasco da Gama não tomar cuidado, vai ficar em segundo lugar, perdendo a primeira colocação para o Lanús. De tal sorte que, quando jogar na Argentina também, tem que ir lá para ganhar, tá? Não pode ficar pensando na Sul-Americana em empatar, tá? Acho que tem condição de vencer. Tá aí. Pegando tudo que o Josa falou, como eu disse pra vocês, né, se vocês quiserem ver a análise completa, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, do canal, porque aí ele fala da forma que cada time joga, jogadores, né, que são destaque nas suas equipes. Por exemplo, eu tava vendo lá aquele Marcelino Moreno, sabe quem é? O camisa 10, que jogou aqui no Brasil no Coritiba, até enfrentou o Vasco. Muita gente falava dele, pô, bom de bola, o Vasco poderia, né, apostar nesse jogador. Ele tá lá. No Lanús. Então assim, pegando tudo que o Josa falou, bate com aquilo que a gente acha, né? O Vasco tem que jogar bola, jogando bola, obrigação, passar de fase. Até pelo valor aí, né, de mercado dos times, a folha salarial do Vasco também deve ser infinitamente maior do que a do Melgar, Lanús e Porto Cabedelo, mas não pode dar mole, né? É claro, até mostrar pra vocês aqui, ó, que no ano passado o Lanús se classificou, né, no grupo G, até coincidência, né, com 13 pontos, e aí o Cuiabá ficou ali na segunda colocação. Então é como ele disse, né, não dá pra gente jogar fora de casa e buscar empatar, ficar com medo de jogar, tem que ir lá pra buscar a vitória. Se a gente iniciar bem contra o Melgar, a gente tem 2 rodadas, né, dentro de casa contra Porto Cabedelo e Lanús, então o Vasco tem que olhar para essa competição como uma possibilidade em 2025, importante, melhorou o calendário, mais condição, né, de botar um papel colorido no bolso, então a gente precisa iniciar muito bem, família vascaína, mas essa análise aí do Josa me deu um pouco mais de confiança, claro, tem que jogar bola, tem que jogar muito mais do que vem apresentando, né? Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar sobre essa situação, família, da venda dos mandos, né? Na verdade, porque não é somente um jogo, também tem um jogo contra o Botafogo. E assim, para deixar logo aqui a minha opinião, porque eu tava até numa certa dúvida em relação a isso, comentei aqui com vocês, a informação do GE hoje cedo, a matéria, né, tá errada. Eu até li aqui para vocês, na verdade não foi a 777, né? Quem vendeu esses 2 jogos foi a gestão Pedrinho. Se você me perguntar, Thiago, você concorda com isso? É claro que não. É claro que não. Claro que não. Até você pegando aí como exemplo o jogo contra o Botafogo, né, que vai pra Brasília também, me parece. O Vasco tá mandando bem contra o Botafogo dentro de casa, né? No ano passado, cara, não, no ano passado até empatou, tô errado, foi 2023, naquela pressão o Vasco ganhou, e aí em 24 empatou, né, no finalzinho, ali com o gol do Verratti, saiu perdendo com o gol do Bastos, e o Verratti empatou, mas também não perdeu, vamos colocar assim. E esse ano, um jogo importante ali, o Vasco precisava ganhar, eu sei que um Botafogo no péssimo momento, mas o Vasco acabou ganhando, gol de pênalti do Verratti, e a gente classificando para a semifinal do Carioca. Então você leva, né, um jogo para um campo neutro, e aí é complicado, da mesma forma contra o Palmeiras. Então, você concorda com isso, Thiago? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Não é porque eu acredito no Pedrinho, eu confio no Pedrinho que eu vou aceitar tudo, eu vou concordar com tudo. Eu não concordo. Mas eu não vou ficar fazendo chilique, tá? Porque na minha cabeça eu tenho a seguinte teoria. O primeiro ponto, eu não torci, né, para o Pedrinho. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe. Eu gostaria de ver o Levin sendo presidente do Vasco, ganhando essa última eleição. Mas aconteceu do Pedrinho ganhar, e aí o cara me passa uma credibilidade entre errar, acertar, que isso vai acontecer, mas é um cara, imagino eu, que vai tentar avisar sempre o melhor para o Vasco. E aí é o grande ponto, porque eu vejo muita gente ficar berrando, gritando, incompetente, frouxo e muita coisa, só que não entende o grande problema que o Vasco se encontra hoje, sabe? Quer entrar na onda de jornalista, da galera do chilique, que agora é fácil berrar, mas essa mesma galera é que afundou o Vasco mais ainda. Mais ainda, porque usava a câmera, a audiência, a credibilidade deles pra falar que a 77 ia fazer um time foda, que ia ter muito dinheiro, que o Vascaíno ia sair dessa dificuldade toda. E olha o que aconteceu, gente. Olha o que aconteceu. Então, quando eu olho pra isso aqui, ó, deixa eu colocar na tela rapidamente pra vocês, ó. Matéria do GE, deixa eu ver a data aqui, ó. Ano passado, né? 8/6/2024. Salgado diz
que 777 foi a única que aceitou as condições do Vasco. Ah, você não pode achar isso normal. Você não pode achar isso normal. Enquanto o Botafogo, Textor comprou, atacou as dívidas, colocou título na cara dos caras, toma, uma Libertadores, toma o Brasileiro. O City, né, o Salgado falou que é galinha morta, negócio todo errado, né? O City atacou as dívidas e tá, me parece, fazendo um trabalho ali a longo prazo, tá na Libertadores. E a gente tá aí, com 350 milhões a mais. Então, assim, família vascaína, é claro que o Pedrinho tá sujeito a ser criticado, cobrado, mas se ele tomou essa decisão que eu não concordo, eu tenho que acreditar que foi pelo bem do Vasco. Né? 4 milhões e meio, me parece aí, que o Vasco vai colocar nos cofres. Não concordo, você tem que pensar no lado técnico. Cada jogo no Campeonato Brasileiro é muito importante. E a gente não sabe, né, se esses 2 jogos vão fazer falta lá na frente. Será que esses 4 milhões vão realmente fazer a diferença? Depende, podem fazer falta. Esses pontos que, de repente, a gente poderia ter mais chance de conquistar, porque também não é certeza dentro do nosso caldeirão. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu não vou ficar berrando, eu não vou ficar gritando, porque até então a galera passava um pano, mas desgramado para 777, e olha onde a gente se encontra. Olha o momento que a gente se encontra. A única SAF, podemos dizer assim, que deu muito, dos grandes clubes, que deu muito, mas muito errado, porque até a do Cruzeiro, ela é mais bem sucedida que a do Vasco, porque quando encheram o saco do Ronaldo, venderam para um cara cruzeirense cheio de dinheiro. E a do Vasco tá aí, nessa guerra jurídica, que muita gente, Pedrinho, tem que levantar a bunda da cadeira para procurar investidor. Mas será que o investidor quer se meter nessa brincadeira jurídica que tá acontecendo aí? Se você pesquisar agora, tá aí, 777, a CAP envolvida em mais escândalos lá nos Estados Unidos. Olha, veja bem onde o Salgado amarrou o nosso burro. Olha isso. Então, assim, família, destacando aqui a matéria, depois desse breve desabafo, e não ligo se me chamar de passador de pano, tem nada a ver, não concordo, mas eu tenho que entender, porque acredito que ele está visando o melhor para o Vasco. Nesse momento, esse dinheiro vai fazer diferença, vai ajudar a honrar algum compromisso que, né, é importante, eu tenho que acreditar nisso. Agora, não concordo. Claro que eu não concordo. Mas tá aqui. Venda 2 jogos contra Palmeiras e Botafogo foram feitas pela gestão Pedrinho e não pela 777. Então, destacando aqui, deixa eu ver o valor, né? O Vasco receberá 2 milhões por cada partida. Além disso, no duelo contra o Palmeiras, o clube poderá receber uma bonificação extra de 500 mil, elevando a receita total para 4 milhões e meio, caso o público total seja superior a 50 mil. O clube considerou os números positivos. Recentemente, o Santos vendeu 3 jogos por 3 milhões. 2 desses também serão no Brasileirão, ou seja, cada jogo por 1 milhão. Metade do que o Vasco conseguiu nos acordos. Então, tá aí, quero muito saber a sua opinião. Seguindo aqui a nossa resenha, pra gente falar do Vasco agora dentro de campo, né? O Vasco que vem aí de 2 jogos treino, né? Terríveis, podemos colocar assim, não vi as atuações, mas o resultado foi horroroso, né? Os resultados, quero dizer, perdeu para o Maricá, time titular, e perdeu para o Boa Vista por 1-0, né? E tá aqui o GE, me parece que apurou, né, o que foi no jogo treino contra o Boa Vista, a ideia do Fábio Carille em relação ao Souza. Tá aí, ó. Segundo a apuração do GE, a estratégia de iniciar o jogo treino com o Souza de titular não funcionou. A ideia era ter Souza como um terceiro zagueiro quando o Vasco tinha a posse de bola, liberando mais os laterais. No entanto, o time melhorou no segundo tempo após uma outra formação no meio de campo, com Paulinho e Sforza, outra configuração de time. Mas também, pelo que a gente viu aí de informação, né, o Boa Vista também colocou o time em reserva, né? Então, melhorou, não sei. Assim, família, é um teste. É uma ideia, né, você colocar ali o Souza, que é o que eu falo, cara, eu não acho o Souza ruim, eu acho que ele tem boa técnica, tem boa, né, visão de jogo, um bom passe, então, na teoria, é uma ideia horrorosa? Ou não é, né, você coloca ele ali para tentar qualificar a saída de bola, para dar mais proteção defensiva, né, e aí o Vasco liberar mais os laterais, né, não é uma ideia totalmente, né, absurda, mas, né, o que parece, não funcionou. E aí, cara, a gente espera uma outra atitude do Vasco, né? Agora contra o Santos, contra o Melgar, porque é complicado, né? Você ter esse tempo todo para treinar, basicamente aí 3 semanas, e você jogar 2 jogos contra times que, poxa, não
não são do nível que você vai enfrentar agora durante a temporada e você mesmo assim perder. Isso é uma mensagem muito preocupante, né, que o time do Carille passa. E é aquilo, eu consigo achar argumentos para defender o Carille, né, contra um Flamengo, contra um Botafogo, Fluminense, Palmeiras, até o próprio Santos, São Paulo, consigo achar. Agora, contra Maricá, contra Boa Vista, não dá. A culpa é somente sua. Porque se você tem dificuldade de montar um time num jogo treino contra o Maricá, contra o Boa Vista, você imagina os dois treinadores do Maricá e do Boa Vista. Pelo amor de Deus. Então, num dia terrível, num dia ruim, o time não performou bem, o Hugo Moura não estava legal, o Verratti estava passando mal, e o Coutinho não jogou, não interessa. Você tem que ganhar do Maricá, você tem que ganhar do Boa Vista. Esse é o papo. Então vamos ver uma postura, a gente espera, né, uma postura totalmente diferente do Vasco contra o Santos e, claro, também contra o Melgar, que você não vai nem ter tempo, né? Para ajustar alguma coisa. Vai jogar contra o Santos dia 30, depois, né, você vai ter que viajar para o Peru e jogar contra o Melgar no dia 2. Então, pelo amor de Deus, foi muito tempo. O Vasco tem que performar, né, tem que jogar bem melhor do que vinha jogando aí, família vascaína. E aí, para finalizar a nossa resenha, gostaria de passar esse corte aqui do podcast que o Gabriel Farias participa. Vou até colocar o nome aqui para depois a galera, né, buscar lá no YouTube, uma resenha maneira. Ele comparando ali, né, o elenco do Fluminense com o elenco do Vasco. Na visão dele, o Fluminense tem mais condições de fazer um brasileiro na parte de cima da tabela. O Vasco já busca uma tranquilidade, não sofrer na competição. Mas será que o Fluminense é tão superior assim ao Vasco, família vascaína? Mas é uma resenha interessante. Se liga só. Pra fazer uma comparação Vasco-Fluminense, sei que o torcedor do Vasco vai me odiar pelo que eu vou falar, mas assim, por que eu tô falando tanto dessa questão do Fluminense? Eu acho que o elenco do Fluminense montado permite ao Fluminense sonhar, obviamente, com uma Copa, que não precisa de muita coisa, né? De repente tu encaixa ele da maneira certa, Sul-Americana ou Copa do Brasil, mas eu acho que dá pro Fluminense pensar em fazer um brasileiro legal, cara, em parte em cima de tabela, desde que o trabalho encaixe. Já no caso do Vasco, eu acho que é muito claro que, assim, foca nas Copas, tenta salvar uma taça na Sul-Americana, na Copa do Brasil, vê o que dá pra fazer, e no brasileiro é perseguir um campeonato tranquilo. Porque se a gente tá falando que Botafogo e Flamengo estão ali, no primeiro poste, no primeiro nível do futebol brasileiro, e o Fluminense talvez está ali num segundo, pra mim é muito claro que o Vasco vem num terceiro, em que no brasileiro a missão é vencer Juventude, Mirassol. No Fluminense você tem atletas que já provaram que conseguem jogar num nível mais acima. O Vasco tem atletas que chegaram agora que ainda não provaram isso pro torcedor, por tempo também, eles vão ter teve uns que nem tiveram tempo, né? Isso é óbvio. E atletas que o torcedor confiava muito e que caíram de rendimento. Eu acho que o Vasco, ele tá nitidamente atrás. Eu tenho certeza que o torcedor do Vasco acha que o time dele iguala muito com o do Fluminense. E eu nem acho que seja tão distante. Mas ainda percebo o Fluminense com peças de mais qualidade e o Vasco com algumas incertezas a serem resolvidas. Tu usou uma palavra que eu acho que até clareou a mente aqui. Acho que a questão do Vasco é a incerteza de atletas que o vascaíno já confiava, né? Que é como que o Coutinho vai conseguir desempenhar os jogos, se o Verratti realmente vai conseguir fazer os gols salvadores dele. Aí tem uma grande discussão dele atrapalhar em alguns momentos, porque não consegue dar muito jogo fora da área, não consegue fazer um jogo apoiado, e aí o Vasco fica limitado nessas ações. Agora você tem mais 2 atletas ali que conseguem aproximar ali do Coutinho para fazer uma tabela, para fazer uma jogada, para dar uma pifada para dentro da área, enfim. Tem, a galera chegando para tentar dar esse salto de qualidade, mas eu acho que é uma incerteza maior do que o do Fluminense. Tá aí, quero saber a sua opinião. Falando primeiro ali da comparação de elenco, eu tenho a seguinte visão. Eu não acho, né, o Fluminense tão superior assim ao Vasco, mas vou utilizar o seguinte termo. Eu acho que o Fluminense é mais equilibrado do que o Vasco nesse momento. E vou chegar num ponto também que eles colocam aí que eu concordo plenamente. Por quê? Você pega aqui a derrota do Vasco para o Fluminense esse ano no Campeonato Carioca, você vai ver o Vasco uma forma de jogar, né, totalmente ali tentando colocar em campo um time competitivo dentro das opções, né? O Vasco jogou com 4 jogadores no meio, Jair, Hugo Moura, Tietê e Paulinho, e aí o Tietê saindo pelo lado esquerdo, o Paulinho tentando fazer o corredor pelo lado direito, Verratti e Coutinho, 2 jogadores pesados na frente, e aí o Fluminense, olha o quarteto da frente, o Ares de meio armador, Canóbio na esquerda, Riquelme na direita e Cano na frente. Você vê muito mais equilibrado, os 2 volantes certinho aqui, Hércules e Martinelli, linha de 4, e o Vasco tendo que tentar colocar em campo um time para competir com uma ideia de jogo diferente do que o treinador entende, gosta, porque não tem as opções, não tinha as opções. O Ryan me parece que ainda estava servindo a seleção, né? E o Nuno, o Garré e o Lloyd, né, chegaram ali no jogo contra o Flamengo, Nova Iguaçu,
Então, você entende? É um time muito mais equilibrado, Fluminense, nesse momento. E aí é o ponto que eu quero chegar, porque eles falam ali de incertezas. E esse é o papo. Esse é o ponto, na minha visão. Porque, assim, se você pegar o ano passado do Vasco, é muito nesse sentido, né? É muito nesse sentido. Porque o Vasco, naquele momento que conseguiu ali uma sequência de vitórias, jogadores também, cara, que eram incertezas. Você não tinha certeza que o Adson ia performar como performou naquele período ali com o Paiva. O David, que não jogava em lugar nenhum, começou a entregar. Então muita gente coloca também na conta da sorte, né? O Paiva tinha sorte, sei o quê. Mas foram jogadores ali que a gente tinha, né, uma certa incerteza, como o Hugo Moura, entre outros. O Piton passou a melhorar, performar melhor ali com o Paiva. E o Vasco conseguiu ali ter uma sequência de vitórias e ter um campeonato mais tranquilo. E eu acho que passa pela mesma resenha esse ano. O Vasco tá cheio de incertezas. Thiago, você acha o time do Vasco ruim? Não acho. Você acha melhor do que o do ano passado? Até acho. Porque você ganhou 3 opções, e aí vai ter a volta do Adson, teve o retorno do Paulinho, o retorno do Jair, a gente espera o Coutinho melhor fisicamente. Então eu acho que o Vasco tem mais opções esse ano. Talvez um Ryan mais preparado, mais focado, né, mais acostumado no nível do profissional, mas passa muito pelo Lloyd entregar, passa muito pelo Nuno ser esse jogador que estava, né, fazendo um grande campeonato lá em Portugal, a gente espera que ele faça aqui, pelo Garré também entregar, coisa que aconteceu no ano passado, com o Adson, com o David, tem que acontecer esse ano. Então eu concordo plenamente nesse sentido que o Vasco está cheio de incertezas, mas se esses jogadores contribuírem, eu acho que dá sim pra gente fazer um campeonato tranquilo. Essa é a minha visão. Ele até toca ali, né, na questão do Verratti, que é outro debate, e passa muito por isso também. O Verratti não sabe fazer um jogo apoiado, sai da área, esquece, é terrível de ruim. Concordo, mas se esses caras contribuírem, né, Nuno, ou Lloyd, ou Garré, tem essa polêmica do Lloyd aí, né, que muita gente tá falando que não tem nível pra jogar no Vasco, mas, né, jogando alguma coisa, e a gente conseguindo levar essa bola pro Verratti, né, a gente tem chance de potencializar mais o nosso atacante e ele marcar os gols, porque, cara, ele faz os gols, né? Foi artilheiro da Copa do Brasil no ano passado, esse ano foi de novo aí artilheiro do Carioca, então eu vejo dessa forma, família vascaína. E até comento isso aqui com vocês, né, porque eu já passei algumas situações aqui no canal. 2023 eu achei que o Vasco não é que tinha um time maravilhoso, mas eu falei assim, poxa, acompanhando os outros campeonatos estaduais, cara, me dava a nítida impressão assim que, poxa, o Vasco não tá jogando um nível tão diferente assim. E olha o que aconteceu, um sofrimento. 2024, eu falei, irmão do céu, depois daquela porrada ali para o Criciúma, saída do Ramon, do jeito que foi, eu falei, mano, mais uma Série B. E o Vasco conseguiu dar a volta por cima. Então, esse ano, cara, é realmente uma questão de você esperar. De você esperar o time encaixar, se vai encaixar, se os jogadores vão performar, porque realmente é isso aí. O Vasco convive com algumas opções ali que a gente não tem a certeza que vão contribuir. Mas se contribuir, se o time encaixar, eu entendo que a gente vai ter um campeonato tranquilo no Campeonato Brasileiro. E aí na Copa do Brasil Sul-Americana é uma questão que permite o torcedor, né, sonhar. Vamos colocar assim dessa forma. Quero saber a sua opinião. Fui!